Olá, turma do terceiro ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Sandra, quem vos fala, e eu estou aqui para apresentar-lhes um feedback das questões da semana 5, PET 1, e também para comentar as questões da semana 6. O pessoal está um pouco confuso com relação à semana 5, semana 6, porque o PET de vocês apresenta apenas 4 semanas. O que ocorre é que nós vamos elaborar essas 2 últimas semanas, né? Isso ficou por conta dos professores. Então, esse PET é composto por 6 semanas, 4 já vieram prontas do Estado e as outras 2 nós elaboramos conforme a necessidade, né, que nós julgamos que vocês tenham agora, tá? Então, na semana passada eu propus para vocês que vocês assistissem a um vídeo sobre língua falada e língua escrita e eu propus também essas atividades. Venham comigo. Número 1. Considerando as diferenças entre língua oral e língua escrita, assinale a opção que representa uma inadequação da linguagem usada ao contexto, situação da fala. Então, o que é adequação e inadequação linguística? Então, a linguagem vai ser adequada a uma situação comunicativa quando ela cabe naquela situação. De repente, se é uma situação em que você está com seus amigos, você pode utilizar uma linguagem mais informal, cotidiana, do dia a dia. Se você está num ambiente mais formal, numa entrevista de emprego, apresentando um trabalho escolar, você precisa utilizar a linguagem culta, tá? Então, aqui, dentre essas situações que foram apresentadas, da letra A à letra E, qual delas, então, seria uma linguagem inadequada à situação? Então, eu coloquei aqui, gente, eu apontei a letra E. Por quê? Nós temos aqui um professor universitário e ele está num congresso internacional. Ele está palestrando. E aí ele vem com essa fala, né? Porque se a gente não resolve as coisas como tem que ser, a gente corre o risco de termos no futuro próximo muito pouca comida nos lares brasileiros. Então, essa expressão a gente, ela é coloquial, ela é do dia a dia. E como ele estava numa situação mais formal, ele não poderia utilizar essa expressão. Então, por isso que nós temos aí uma inadequação da linguagem ao contexto em que a pessoa está inserida. Número 2. Os amigos FVS, 17 anos, MJS, 18 anos e JS, 20 anos, moradores do Bom Jesus, cidade paraibana na divisa com o Ceará, trabalham o dia todo nas roças de milho e feijão. Não ganhamos salário, é de meia. Metade da produção fica para o dono da terra e metade para a gente. Os jovens conversam com o repórter sobre sua relação de trabalho. Utilizam a expressão é de meia e logo em seguida explicam o que isso significa. Ao dar a explicação, quando eles explicam, eles estão apenas considerando que o repórter talvez não conheça aquele modo de dizer, né? Número 3. A língua falada é mais solta, livre, espontânea e emotiva, pois reflete contato humano. Será que ela seria verdadeira ou falsa essa alternativa? Então, ela é verdadeira, né, pessoal? Porque quando você fala, você não tem muito planejamento. Você tem um contato direto com a outra pessoa, né? Então você vai falar de um modo mais espontâneo e emotivo, né? Número 2. A língua escrita é mais disciplinada, obedece às normas gramaticais impostas pelo padrão culto, dela resultando um texto mais elaborado? Sim, né, pessoal? Porque quando você está escrevendo, você tem um tempinho maior para revisar o seu texto, né? E retirar os possíveis equívocos que você possa ter cometido durante a escrita. Coisa que você não pode fazer quando você está falando. Se a gente erra, a gente vai ter de parar mesmo e falar novamente, né? Número 3. A linguagem culta, eleita pela comunidade como de maior prestígio, reflete um índice de cultura a que todos pretendem chegar? Sim, né?
porque é a linguagem culta que vai permitir que você faça o seu vestibular, que você faça uma entrevista de emprego e também que você vivencie outras situações, né, que exigem essa norma. A linguagem popular é usada no cotidiano, ou seja, no dia a dia, não obedece rigidamente às normas gramaticais. Sim, né? A linguagem popular ela fica um pouco distante, né, da norma culta ou das normas gramaticais. Número 4. Gente, eu tinha numerado errado esse exercício, tá? Então, no número 3 aqui, eu tinha onde nós colocamos aqui sobre as afirmações acima, eu coloquei número 4, sendo que é a mesma questão. Por isso que acabou o nosso exercício ficando mais curto, tá? Então, número 4. Há exemplo de registro coloquial no seguinte trecho. Então, registro do dia a dia, né? Registro do cotidiano. O verdadeiro autor da peça foi o escritor de discursos presidenciais, Darío, né? Então não seria essa. 100.000 pessoas morreram quase instantaneamente. Não, essa frase está de acordo com a norma padrão. A Segunda Guerra Mundial acabou, começava a Guerra Fria. Também está de acordo com a norma padrão. A bordo do navio Augusta, no retorno para os Estados Unidos, depois de participar da cúpula aliada em Potsdam, Alemanha, Truman autorizou o bombardeio. Aqui também nós temos a norma culta. Agora nós vamos ver a letra D. Aconselhado por Jimmy Byrnes, secretário de Estado, o presidente queria mostrar aos soviéticos que não apenas tinha a bomba, mas tinha peito para usá-la. Então aqui essa expressão tinha peito, né? Ela é um registro coloquial e, portanto, é essa a alternativa que nós estávamos procurando. Bom, agora nós vamos para as questões da semana 5. Ou melhor, questões da semana 6, né? Vejamos aqui. Então, eu trouxe aqui para vocês, gente, um texto, né, sobre a violência contra a mulher. Contém a imagem aqui ilustrativa e nós temos também o texto, tá? Então, o texto se chama Chega de Violência, escrito por Débora de Souza Magalhães. A violência contra a mulher no Brasil vem aumentando assustadoramente. A cada 12 segundos, uma mulher é violentada, dados altíssimos se comparados aos outros países. 61% das mulheres assassinadas são negras e 36% dos casos acontecem aos finais de semana por seus parceiros. As leis deveriam ser mais rígidas para os que cometem esse tipo de violência, ou então chegaremos a números ainda mais alarmantes. Muitas mulheres se casam e depositam toda a sua confiança em um relacionamento conjugal, com a certeza de serem felizes. Elas se unem e acreditam ter encontrado o amor de sua vida. Depois vêm os filhos, surgem os problemas financeiros e as brigas começam a aparecer. Logo pensam em separação, mas desistem ao imaginar que não teriam capacidade de viverem sozinhas. Seus ferimentos são muitos. Além dos físicos, existem os traumas psicológicos com sequelas para o resto da vida. O que falta ainda para as mulheres terem seu valor é coragem de denunciar os abusos sofridos. Elas precisam fazer isso não pensando na consequência de suas denúncias, mas sim na solução desses problemas. Em 2006, foi aprovada a Lei Maria da Penha com o intuito de proteger mulheres de agressões, mas poucos foram seus avanços. A violência ainda continua em diversos lares. Os casos de agressão são praticados, em sua maioria, por seus parceiros, namorados, ex-companheiros ou até parentes. Para ajudar as vítimas dessa violência desenfreada, é necessário ter mais delegacias, casas de apoio para as mulheres e projetos públicos que incentivem a participação
da comunidade em denunciar os crimes e protegê-las. As leis também devem ser mais rígidas e punir com mais justiça os agressores. Oferecer um apoio psicológico tanto à vítima como também ao agressor seria um meio de amenizar tais atos de abuso. Apoio a que elas mais precisam, pois não é fácil conviver com a violência dentro da própria casa. Então aqui nós temos as questões, né? A finalidade ou objetivo do texto é apresentar somente informações, instruir a fazer alguma coisa, discutir e apresentar posicionamentos sobre determinado assunto, emocionar o leitor ou narrar ou contar fatos do cotidiano. Então vocês vão voltar ao texto para que vocês possam responder com segurança. Número 2. Qual o tema do artigo de opinião? Está falando sobre o que na realidade? Número 3. Localize no primeiro parágrafo a tese, a ideia, a declaração defendida pelo autor, pela autora, né? Então a gente vai voltar aqui no primeiro parágrafo para a gente tentar descobrir isso daí, tá? Então a violência contra a mulher no Brasil vem aumentando assustadoramente. A cada 12 segundos uma mulher é violentada, dados altíssimos se comparados aos outros países. 61% das mulheres assassinadas são negras e 36% dos casos acontecem aos finais de semana, por seus parceiros. As leis deveriam ser mais rígidas para os que cometem esse tipo de violência, ou então chegaremos a números ainda mais alarmantes. Então, gente, olha, aqui para vocês descobrirem isso daí, vocês têm de separar, né, o que seria fato e o que seria uma declaração aqui. O que ela defende, o que ela acha a respeito do assunto que ela está tratando aqui, tá? Número 4. Que fatos desencadearam a discussão sobre a violência contra as mulheres? O que aconteceu para que essa violência fosse discutida, para que fosse pensada alguma coisa a respeito? Então tem de voltar ao texto também para poder responder. Então localize no texto uma opinião e um fato. Lembrando que opinião é aquilo que se pensa sobre alguma coisa que aconteceu e o fato é aquilo que simplesmente aconteceu. Então se eu contar apenas um fato, eu não estarei emitindo opinião. Quando eu falo o que eu penso sobre esse fato, aí sim, né, nós temos aí uma opinião. Número 6. A aluna Débora enumerou fatos que contribuem para discussões entre os casais. Escreva-os abaixo. Então, por que acabam surgindo brigas entre os casais, né? Número 7. No trecho, em 2006, foi aprovada a Lei Maria da Penha, com o intuito de proteger mulheres de agressões, mas poucos foram os avanços. A conjunção mas, que introduz a segunda oração, estabelece uma ideia do que? De explicação, conclusão, adição ou oposição. Número 8. Qual a proposta de solução apresentada pelo texto para resolver o problema? Então, aqui no último parágrafo, vocês vão achar as propostas de solução. Bem, pessoal, essas foram as questões da semana 6. Na próxima semana nós já temos atividade avaliativa, né? Nessa atividade eu vou cobrar, assim, bastante a questão da interpretação de texto e talvez também eu traga uma ou outra questão que fala sobre os níveis de linguagem, né? Linguagem culta, linguagem coloquial, tá? Então, bons estudos, boa semana e fiquem todos com Deus. Um abraço e até o próximo vídeo.